13h47 em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia, dando continuidade aqui às consequências desse ato de Noé. A gente vê que um abismo de fato chama outro abismo. O fato de Cã ter entrado na tenda de Noé já foi uma questão desrespeitosa. Noé ficou recluso na sua tenda porque ele se embriagou e ficou nu. Cão ele não deveria ter entrado na tenda do seu pai, especialmente sem ser convidado, né? Já que ele entrou, ele podia ter dado uma olhada e quando percebeu que a situação do seu pai era uma situação vergonhosa, ele teria coberto o corpo de pato do seu pai e sem comentar esse incidente com ninguém. Em vez disso, ele pareceu até ter se divertido com a cena e em seguida ele foi contar aos seus dois irmãos de modo desrespeitoso. Com esse gesto assim, irmãos, Cão ele revelou uma fraqueza do seu caráter, algo que poderia aparecer em seus descendentes. Para a gente ir tomando rumo aqui, de que não foi uma sentença maldita, assim por uma questão de vingança que Noé deu ao seu filho. Ele estava observando o caráter dele, que ele não é menino. Quem reconhece o nosso filho? Em vez de rir junto com os irmãos e ir ver a cena humilhante, sem Jafé, eles demonstraram amor e respeito para com o pai. Juntos eles foram, seguraram uma vestimenta atrás de si, entraram de costas na tenda, olhando para outra direção e cobriram então o corpo nu de Noé. Fizeram assim um exemplo, era assim que era para Cão ter feito, ou pelo menos ter passado despercebido ali, ele ter ficado morto de vergonha e não ter de forma sarcástica comentado isso assim, gracejantemente, como se ali fosse uma brincadeira. Não, ele envolvia a figura do seu pai, que tinha tudo errado, tudo bem, mas era o seu pai. Não, mas meu pai é mesmo ébrio, não merece respeito. Olha, meu irmão, honra teu pai e tua mãe. A Bíblia não condiciona, se ele for ébrio, você não honre não. Não, a conversa é essa. Quando uma pessoa peca e nós ficamos sabendo, a nossa tarefa é ajudar a restaurar essa pessoa em sua fraqueza espiritual, principalmente quando está num pai. Já foi dito que no campo da batalha da vida há esse dito aí, que é o único exército que não socorre os seus, ou um dos únicos exércitos que não socorre os seus queridos, é exatamente o cristianismo, entre aspas, né? Entre aspas, né? Que tem a tendência de chutar os feridos, e muitas vezes até é verdade mesmo isso aí. Antes de condenar os outros, é melhor que a gente pense nos nossos próprios atos, pois todos, sem exceção, estamos sujeitos a nos portar de modo impróprio para um cristão. Às vezes não é tomar uma cachaça e ficar embriagado, mas às vezes são situações até mais vergonhosas. Como disse Moody, o caráter do homem é aquilo que o homem é no escuro. É eu e eu, só Deus está vendo, eu decido pelo certo ou pelo errado. Aí sim. Agora se no escuro eu faço as coisas, não porque a pessoa se embriagou no... Ah, meu irmão, Deus ele vê tudo, e é essa visão que eu devo observar, que ela sempre está focada em mim. Aí veio a profecia de Noé sobre a família, a partir do verso 24. Quando Noé despertou da bebedeira, é provável que Jafé e Sem tenham contado a ele sobre o que Cão havia feito, né? Porque Noé disse que teve muito mais o caráter de profecia de um pai sobre seus filhos e netos, irmão, do que propriamente uma maldição. Isso indica que Noé estava descrevendo o futuro de seus filhos e de um dos seus netos, no caso de Canaã, tomando por base o que via no caráter dele. Noé é o pai de menino, não, principalmente um homem maduro como Noé, que é uma coisa semelhante ao que Jacó fez no capítulo 49 de Gênesis. Aí foi dada uma profecia sobre Canaã, que era o neto, né, o filho de Cão. Se a intenção de Noé fosse proferir uma maldição, teria sido para Cão, o filho que havia pecado contra ele. Contudo, ele fez isso e citou o nome de Canaã por 3 vezes. A gente vê que, ao olhar para os séculos futuros, Noé ele predisse que os descendentes de Canaã tornar-se-iam servos desprezíveis. Os cananeus aparecem na relação de Gênesis no capítulo 10 e são justamente as nações que Israel conquistou, em cujas terras habitou. Entendeu? Então foi exatamente. Então a gente vê que as leis apresentadas em Levítico 18, ela pode dar uma ideia de como aquele povo vivia com relação à idolatria, aos costumes de trazer para si e esquecer o Senhor. Deus advertiu os judeus a não serem condescendentes, não serem um com eles, como o modo de vida dele, o modo de vida dos cananeus. Ordenou até que destruísse tudo, pegasse até as grávidas, varasse. É a soberania de Deus, né? A gente vê aqui que há com relação a essa maldição, há até uma ideia equivocada, né, com relação a Canaã e os seus descendentes, que eles eram, no caso, membros da raça negra, que aquilo foi a marca que Deus botou em Caim, e que houve uma maldição no caso do período da escravidão por conta dessa maldição. Meu irmão, não pense assim não, porque
os membros de Cão, eles eram caucasianos, que eram são pessoas, uma raça formada por europeus, norte-africanos e asiáticos. Não era especialmente, em sua maioria, eram europeus, de modo que não há qualquer fundamento bíblico para a instituição da escravidão nessa chamada da maldição de Canaã. Não devo pensar assim de forma alguma. É mais prudente associar a escravidão da descendência de Canaã à falta de domínio sobre o pecado da idolatria. Aí sim, que trouxe a supremacia dos semitas sobre ele, inclusive a expulsão de sua terra para que os semitas tomassem conta. Para os semitas foi dada a promessa do enriquecimento da bênção, né, nesse sentido aí também. E Noé, ele não abençoou o Sem, se a gente pensar assim. A bênção foi para o Senhor Deus de Sem. Pode observar no verso 26. Quando Noé fez isso, ele deu glória a Deus por aquilo que faria com o descendente de Sem. Noé reconheceu diante de seus filhos que tudo que Sem viesse a possuir seria dádiva de Deus. E qualquer que fosse a bênção que trouxesse o mundo no futuro, elas seriam resultante da graça de Deus. A gente vê que a fala dele tem um cunho profético. Noé estava usando a sua profunda capacidade, irmão, de discernir, de discernimento. Ele via o caráter dos seus filhos e sabia que a lei da semeadura, uma coisa que estava como que tatuada no seu coração, é o que fazia com que ele tratasse a promessa a cada um dessa forma. Não pensando que um pai vai chegar e amaldiçoar um filho por uma questão de vingança, um homem que andava com Deus, né? Ele era o segundo filho de Noé. Sempre a gente vê que aparece aqui na lista o nome dele primeiro. Trata-se de mais um caso de Gênesis da graça de Deus, que elevou o primeiro, aliás, o segundo para o lugar do primeiro. Em seguida a gente vê que para Jafé foi dada a promessa da expansão. Ele foi o ancestral das nações que normalmente chamamos de gentias, né? E a gente vê que os descendentes de Jafé, eles espalharam para lugares muito mais distantes que os seus parentes, chegaram até a região se conhecendo hoje como a Ásia Menor, a Europa. Porém, apesar de os descendentes de Jafé serem bem-sucedidos em suas conquistas, no que se tratava as questões espirituais, eles dependiam de Sem. Deus é o Deus de Sem, irmão. E os descendentes de Jafé, eles podiam encontrar a Deus nas tendas de Sem, é o que diz o verso de número 27. Pode conferir aí, eu vou até... Alargue a Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, seja-lhe Canaã por servo, né? A gente vê que os descendentes dos 3 filhos de Noé, uma observação aqui, uma observação importante, né? Que revela a graça de Deus, que os descendentes dos 3 filhos de Noé encontram-se representados na igreja primitiva. Aquele tesoureiro Etíope, que era um descendente de Cão, que ele descia, que quando Filipe foi ter com ele. Paulo também é um descendente dos semitas, né? E Cornélio e sua família descendente de Jafé. O texto encerra dizendo que Noé viveu mais 3 séculos e meio, viveu até 950 anos de vida, né? No que se refere aos escritos da Bíblia, a gente vê que Noé, ele cometeu essa falha, mas ele veio a se arrepender e o Senhor o perdoou, é o que a gente compreende. Mas está conosco nesta tarde, nos abençoando com a sua presença, uma vez que ela vai hoje saber se vai permanecer lá em El Shaddai, que já faz 4 anos que ela está lá, ou se vai sair para outro canto. A irmã Marineide, a minha bênção, e ela está com a oportunidade aí para trazer aí uma palavra de fortalecimento para nós, em nome de Jesus. Utilize aí desses 2 minutos ou 3 que ainda tem, meu filho. Pode falar que o telefone capta distante. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, saúdo o irmão Gilmar com a paz do Senhor. Quero dizer que eu estou muito feliz nesta tarde, porque tenho Jesus, né, como meu amigo, companheiro, para dizer o amigo mais chegado, né, nas nossas vidas. E eu quero dizer para você, querido ouvinte, que nós vamos meditar um pouquinho só, aqui uns 3 minutos, no Salmo 46, onde fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nesta hora, são 13 horas e 56 minutos, e neste momento agora, eu creio, você que está em aflição, que está perturbado e não está vendo uma saída para a sua vida. O Salmo 46 também, o salmista, ele aqui convida a gente para contemplar as obras do Senhor. Então eu creio assim, este é um momento que está acontecendo em sua vida, mas também creio que já houve momentos bons, e neste momento você reflita, contemple o que teu Deus tem feito na tua vida. Eu creio que Ele tem feito muitas coisas boas, porque o nosso Deus, Ele é o porto seguro, e nada de mal vai lhe acontecer.
Neste momento é um momento que vai passar, ele não vai ficar. Contemple nesta hora o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor ainda vai fazer também. Nós não sabemos em que situação o Senhor nos coloca para nos dar vitória. O Senhor às vezes tem me colocado em muitas situações que eu penso que vou perecer, mas é aí onde vem a vitória. A palavra de Deus diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Imagine aí, também fala, né, de que mesmo que os montes se abalem, mesmo que eles se embraveçam, aí eu fico imaginando na minha mente um vulcão, quando ele está jogando aquela lavra lá naqueles montes, derretendo a terra, mas só, irmãos, que existe um rio, aleluia, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Se alegre neste momento, mergulhe nesse rio, até onde você puder, e busque a sua felicidade. Jesus te ama, confia nele e ele tudo fará na tua vida. Amém. Minha filha, a gente tem ainda 30 segundos, efetivamente. Você está com a oportunidade aí de orar ao Senhor, agradecendo pela vida, né? E por alguma coisa que Deus tenha colocado no seu coração para que você interceda neste momento. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estamos diante de Ti, agradecidos por tudo, pela vida, pelo pão de cada dia que Tu nos concede e por este ar que nós estamos respirando. Abençoa aqueles que estão na audiência, aqueles que estão passando momentos de dificuldade, mas eu creio que Tu és o Deus, o socorro bem presente na hora da angústia. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva. Bíblia, teu conteúdo pra mim é tudo, fonte de vida.